Boa noite, irmãs e irmãos. Louvado seja o nosso Deus, que nos tem suprido todas as coisas, especialmente uma igreja onde nós podemos adorar o Senhor, onde temos aprendido juntos a palavra de Deus e tem nos conduzido a um caminho difícil para nós, de duro coração como eu, mas conduzido no caminho de piedade para a adoração dEle. Somos gratos pela igreja que nos disciplina, nos orienta, nos salva de nós mesmos. Irmãos, nós, apesar de termos aí mais essa semana, teremos os novos recados daqui a pouco, mas eu gostaria já de fazer uma prévia do que nós vamos ver a respeito de Romanos, capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 21. Vocês se lembram, no ano passado paramos no versículo 20. Nós vamos adentrar no que nós poderíamos chamar de segunda parte da carta. Começa exatamente aqui no capítulo 3, versículo 21. Vamos ver então. Nós vamos fazer somente uma pequena introdução. Vamos ver então de 21 a 26. Romanos 3, de 21 a 26. Todos acharam? Romanos 3, 21 a 26. A palavra diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos pedir a Deus graça diante de um texto rico, que Ele nos ajude nessa noite pelo seu Espírito. Ó Deus, nós pedimos, Pai, iluminação no nosso entendimento através do Teu Espírito Santo. Reconhecemos, Pai, a nossa imensa limitação, a nossa incapacidade diante da Tua imensa e poderosa palavra. Pai, que o Teu Espírito nos guie, Senhor, nessa noite, que Ele venha como nosso mestre, como sempre tem sido, Senhor, que Ele esclareça as nossas dúvidas, especialmente diante de um texto vital, como este. Pai, que cada um de nós aqui nessa noite seja edificado pela Tua palavra, seja fortalecido, consolado, exortado, corrigido. Pai, que a Tua palavra leve-nos, Senhor, a um reconhecimento da grandeza da Tua salvação, para que nós possamos ter uma ética que esteja em harmonia com essa tão grande salvação. E pedimos tudo isso para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja honrado através da igreja. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu chamei esse trecho, irmãos, nesse primeiro momento que nós estamos estudando ele, de enfim, a boa nova. Enfim, a boa nova. Por quê? Nós vamos ver aqui que esse trecho é um trecho rico e ele é um trecho que explica mais, um pouco mais a respeito da essência do Evangelho. Então, por que enfim a boa nova? Por quê? Eu vou fazer uma rápida recapitulação da primeira parte que nós estudamos até agora. Vejam, eu disse para vocês, é uma breve recapitulação, né? Lá em casa a gente tem conversado a respeito disso, né? Há algumas aulas que eu faço, os resumos que eu tenho que fazer da aula fica maior do que a aula.
o texto. Então, eu estou aprendendo a fazer breves resumos, estou tentando, né? Então vamos lá, vou tentar fazer um breve resumo das 11 primeiras mensagens dessa primeira parte da carta, que nós vimos que é uma parte que nos deixa em xeque diante da justiça de Deus. Então vamos lá. Nós vimos no primeiro capítulo, a partir do versículo 1 até o versículo 7, que Paulo se apresenta mostrando a sua humildade, apresentando-se como servo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas na sequência ele também se apresenta como um chamado para o apostolado. Você percebe isso no versículo 1 do capítulo 1. Então Paulo apresenta-se humildemente como um servo de Deus, como um servo de Cristo, mas que também estava incumbido de uma grande autoridade ou responsabilidade com a autoridade delegada por Deus. E tudo isso não era para ele ficar rico e nem famoso, e nem crescer aos olhos dos homens, ou tirar vantagem diante dos homens, mas era para o Evangelho. Percebam isso no capítulo 1, a partir do versículo 1. E depois, então, ele apresenta, ele reconhece que a igreja de Roma é composta de verdadeiros crentes. E ele, então, mostra-se bastante feliz e escreve para um público que ele tem em seu coração verdadeiramente convertido, amado do Senhor, escolhido pelo Senhor, e ele menciona que eles são, do versículo 6, de cujo número sois vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A igreja de Roma, Paulo reconhece, é de Jesus Cristo. Ele não conhecia a igreja pessoalmente, ele tinha um plano de visitá-los, nós vamos ver daqui a pouco. Mas o alvo dele era, antes de ir até os confins da terra, que ele, na época de Paulo, pelo ministério de Paulo, talvez pela idade de Paulo, talvez pelas limitações da época, Paulo entende que os confins da terra, para ele, pelo chamado de Jesus, de ir até os confins da terra para levar o Evangelho, ele entende que era a Espanha, talvez o limite da idade dele, ou da condição de chegar até a Espanha para levar o Evangelho. Então a Espanha era para ele os confins da terra. Mas ele queria fazer uma base em Roma, para ter ali uma igreja sólida, onde ele pudesse então ter uma base, ter uma estrutura, como se fosse um quartel-general, um posto avançado do Evangelho, que ele iria então passar dali para a Espanha. Essa era a ideia de Paulo. Então o que ele faz? Antes de ir, como ele não conhece, a não ser um pouco mais de 20 pessoas que ele conhecia daquela igreja, que você percebe no relato do capítulo 16 de Romanos, ele relata ali alguns irmãos e irmãs que ele conheceu, que ele teve contato de alguma maneira. Talvez esses irmãos expulsos pelo imperador, naquela época houve uma expulsão dos cristãos e dos judeus de Roma. Obrigado, irmão. Então, por causa dessa diáspora, eles foram para outros lugares, e Paulo encontrou com alguns deles, um casal famoso, Áquila e Priscila, né? E eram de Roma. Então ele conhece alguns deles, e manda saudações para ele. Mas ele reconhece que essa igreja era realmente uma igreja verdadeiramente composta de verdadeiros cristãos. E depois ele então começa a mencionar, a partir do versículo 8 até o versículo 15, a sua expectativa de visitá-los, para que eles pudessem se edificar mutuamente. O primeiro desejo de Paulo, além de fazer uma base ali em Roma, é que eles pudessem se edificar mutuamente. Ele relata do versículo 8 até o versículo 15 do primeiro capítulo, que esse era o desejo dele, e que ele queria comunicar algum dom espiritual. Talvez essa comunicação de um dom espiritual fosse confirmar algum líder, alguma liderança, algum presbítero, algum diácono, ou algum músico, ou alguém para a igreja, para um serviço eclesiástico, ou até mesmo também para ter alguém que pudesse cooperar com ele, com recursos financeiros, com recursos necessários para a sua viagem até a Espanha, que poderia ser uma viagem um pouco dispendiosa. Então talvez ele quisesse obter deles essa ajuda. E Paulo então menciona isso até o versículo 15. Depois Paulo então coloca em dois versículos, o versículo 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos, aquilo que muitos estudiosos dizem que é o coração da carta, é o cume da carta, é o Monte Everest dessa carta.
os 2 versículos, onde ele menciona o que ele vai falar ao longo de toda a carta. Ele vai desenvolver um único assunto, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto primeiramente do judeu e também do gentil. É o que ele diz no versículos 16 e 17, que ele também menciona que o justo viverá por fé. Então ele mostra que o Evangelho é a justificação de Deus é através da fé. E ele então faz essa primeira menção. Então ele começa falando de uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa, uma boa nova. Mas a partir do versículo 18, e a partir do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, ele traz uma péssima notícia. O que é que ele relata ao longo desse capítulo? Ele faz uma exposição exaustiva a respeito de um único assunto: a depravação total do homem. Esses 2 capítulos e meio, mais ou menos, não é? Ele faz essa exposição detalhada. Então ele começa a mostrar que os idólatras, em primeiro lugar, eles rejeitaram a Deus, trocando Deus, empurrando para trás, ou rejeitando a sua verdade a respeito deles mesmos, e Deus então os entrega às suas imundícias, Deus os entrega às suas paixões infames e a uma disposição mental reprovável. Esse é o ponto. Os ímpios idólatras, não é? Depois Paulo também mostra que até mesmo os críticos moralistas que apontavam para esses ímpios, idólatras, depravados, mas alguns que criticavam e eram moralistas contra esses depravados, também, vez por outra, cometiam os mesmos pecados. E ele então aponta isso: você não tem vantagem nenhuma. E também aponta para os judeus, porque os judeus eram os grandes críticos, né? Os grandes juízes de todos os homens. Eles se achavam uma raça exclusiva, a única que realmente Deus poderia ter alguma coisa favorável para com eles, né? Então Paulo diz que o judeu também não tem vantagem nenhuma. Por quê? Inclusive o judeu, numa situação pior até, porque ele recebeu a lei de Deus, e eles não conseguiam cumprir toda a demanda da lei de Deus, era impossível cumprir toda a lei. Então os próprios judeus estavam numa situação difícil, por isso Paulo chama todos eles de indesculpáveis. Eles não poderiam cumprir toda a lei de Deus o tempo todo, por isso então eles não tinham nenhuma vantagem. Paulo chega a falar isso no capítulo 3. Que vantagem temos? Temos alguma vantagem nós, judeus? Paulo diz: nenhuma vantagem. Então, qual era a situação do homem? Situação terrível, situação difícil, coisa negra, coisa muito complicada diante de Deus. Paulo então explica tudo isso, e ele explica inclusive que a lei foi dada não com o objetivo de tornar o homem justo, mas a lei foi dada para mostrar ao homem que ele nunca conseguiria cumprir completamente e o tempo todo a rigorosa justiça de Deus. A lei não era para que o homem pudesse então ser bom diante de Deus se a cumprisse, porque a lei era rigorosíssima, e ele mostra que a nossa índole, a natureza humana é incapaz de cumprir a lei de Deus o tempo todo. Por isso então, todos são indesculpáveis. E não havia então nenhuma vantagem, Paulo diz, não havia nenhuma vantagem do moralista sobre o devasso, nem do judeu sobre o gentil. Ele conclui declarando que não há um justo nenhum sequer. Vocês perceberam isso no capítulo 3, versículo 10. Ele diz isso, que está em conformidade com o texto que nós lemos hoje. Versículo 23, Paulo diz assim, e nós acabamos de ler, versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem, ou seja, estão destituídos da glória de Deus. Então não há um justo sequer, tanto judeu como gentil. Ninguém tem vantagem sobre ninguém. Obrigado. Então, ele está encerrando essa primeira parte de uma maneira muito terrível, mostrando que não há vantagem de homem nenhum. Paulo, então, está finalizando nessa primeira parte, ele procura destruir
qualquer alegação de que o homem é bom em si mesmo e que ele só precisa de uma chance de Deus para mostrar que ele é bom. Paulo quer destruir essa ideia. Paulo quer deixar bem claro no coração de toda a humanidade que não é possível ser bom diante de Deus sem o que ele vai apresentar agora, sem o que ele vai falar agora, a partir de agora. Então, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, ele mostra então que não há nenhum justo sequer. Nas palavras do Dr. Steve Lawson, ele resume um pouco o que a gente viu nessa primeira parte. O Dr. Steve Lawson diz assim: o Evangelho primeiro fere, mas depois cura. Primeiro crucifica e depois ressuscita. Essa é a ideia do Evangelho. O Evangelho mostra a realidade do ser humano. Não há um justo sequer. Ninguém é capaz de ser bom diante de Deus. Ninguém conquista a salvação ou nenhuma vantagem para com Deus por si só. Nenhum ser humano consegue isso. Essa é a primeira parte. Porém, o Evangelho traz uma nova, em primeiro lugar, mas agora ele vai trazer a parte maravilhosa. Enfim, a gente pode dizer, Fiat Lux, né? Luz diante das trevas. Que alívio! Agora nós podemos olhar e respirar um pouco diante do texto que nós lemos agora. Então nós começamos aqui a segunda parte, a partir do versículo 21, do capítulo 3. Depois desse longo período de trevas, nós estudamos bastante sobre isso. Foram 11 capítulos mostrando que o homem é totalmente depravado, incapaz de obter a salvação por si só. Bom, conforme alguns estudiosos afirmam, grandes estudiosos afirmam, talvez aqui nós estejamos diante do texto mais importante da Bíblia. Alguns conferem a esse trecho que nós lemos, não só até o versículo 26, mas todo ele, até o versículo 31 desse capítulo 3. Alguns estudiosos dizem que este é o coração, ou onde está o cofre da esperança, o cofre da esperança da humanidade. Está aqui, nesse texto. Sem esse texto não haveria esperança para nenhum de nós, para ninguém, né? Então, nas palavras de três grandes, um pai da igreja e dois reformadores, homens que nós consideramos muito, são nossos modelos e nossos mestres, Agostinho, Lutero e Calvino. Esses três homens tiveram a mesma ideia a respeito desse texto que nós lemos. Todos eles viram, e eu vou fazer aqui um resumo e fazer uma adaptação para trocar em miúdos a ideia que esses três homens, Agostinho, Lutero e Calvino, tiveram a respeito desse trecho. Eles disseram mais ou menos o seguinte, em palavras gêmeas desses três, eles declararam mais ou menos o seguinte: que a compreensão e aplicação da doutrina da justificação pela fé é o que mantém a igreja de pé ou faz com que ela caia. Sem a compreensão da justificação pela fé, a igreja está perdida. É a única forma de justificação do homem é pela fé. E sem essa justificação, através da fé, ou pela fé, a igreja está de pé ou cai, ou sem ela a igreja cai, né? Então, essas são as palavras desses homens que nós temos em alta estima, né? Nossos mestres. Vamos adentrar então ao versículo 21, fazer essa rápida análise desse trecho de 21 a 26, e a gente tenta extrair então o que for possível aqui nessa primeira parte. Provavelmente a gente vai repetir, tá bom? Nós vamos voltar nesse trecho algumas vezes, por causa da sua riqueza, da sua, né, da sua teologia tão vasta, e a gente pode então ter um estudo um pouco mais completo, repetindo mais vezes. Paulo começa a dizer que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus.
Esse sem lei, o que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que a justiça divina não dependia, e nunca dependeu, e nem tinha por base a lei. A justiça de Deus nunca esteve baseada em sua lei, senão a justiça seria pelas obras e não pela fé. A lei foi nos dada como um raio-x. Deus quis que nós olhássemos para a lei, olhássemos para nós mesmos e disséssemos assim: Senhor, é impossível eu praticá-la. Senhor, a realidade que a lei traz sobre a minha vida é que eu sou incapaz de viver totalmente nela, pela lei, o tempo todo. Eu não consigo. É interessante que alguns estudiosos dizem assim, que a lei então nos leva para Cristo. A lei nos joga nos braços de Cristo, pela impossibilidade de nós praticarmos a lei. Então, foi sem lei que a justiça foi manifestada, a justiça de Deus. Porém, Paulo diz que ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Naquilo que nós chamamos de revelação progressiva no Velho Testamento e acompanhando no Novo, nós entendemos que desde a lei, ou melhor, desde Gênesis, Deus já estava revelando a justiça, a sua justiça. Deus já estava mostrando algo a respeito da própria justificação pela fé. E ao longo de toda a revelação, através da lei, das ordenanças, de cada sacrifício feito no tabernáculo, tudo apontava para um Messias que haveria de vir, um Salvador futuro, que ainda não era presente. Então, tudo apontava a lei e mais ainda os profetas, como você tem o exemplo do capítulo 53 de Isaías, que nos mostra com detalhes riquíssimos a respeito de Cristo, do seu sacrifício, da sua obra expiatória. Então você percebe que os profetas, já numa revelação um pouco mais palpável, ou mais inteligível, por assim dizer, eles já tinham um pouco mais de compreensão a respeito daquilo que iria acontecer, principalmente Isaías, né, o grande profeta messiânico, né? Então a gente começa a ver essa progressão da revelação de Deus, e é o que Paulo menciona aqui. A lei foi testemunhada, ela já havia sido prenunciada pela lei, perdão, a justiça de Deus já havia sido prenunciada pela lei e pelos profetas. Depois, no versículo 22 e 23, a gente entende que Paulo quer dizer o seguinte: enquanto a queda e o pecado são universais, a justificação, ou melhor, o que a gente chama de expiação, é limitada. A expiação é limitada. Vejam o que nós podemos entender aqui. Paulo diz que a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, versículo 22, para todos e sobre todos. Mas ele não para aí. Ele fala para todos e sobre todos os que creem. Então ela é limitada aos que creem. A expiação é limitada aos que creem. Percebam isso. Agora ele diz assim, final do versículo 22 e versículo 23, porque não há distinção, ou seja para judeu, seja para gentil, seja para rico, para pobre, para mulher, para homem, para criança, para velho, para qualquer pessoa, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o pecado, a queda foi universal, foi para todos. Adão trouxe essa doença hereditária para toda a sua raça, e toda ela foi atingida com a queda. Então todos estão destituídos da glória de Deus, todos carecem da glória de Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Então, se não há distinção quanto ao pecado, também não há distinção quanto à salvação. Judeus e gentios são alcançados pela graça, foi o que ele apontou na primeira parte. Ele mostra que o judeu não tem vantagem nenhuma, por quê?
Porque grande parte do público de Paulo, lá na igreja de Roma, para quem ele escreve essa carta, preparando a sua ida, ele quer mostrar que, mesmo esse grande público judeu, precisava entender que eles não tinham vantagem nenhuma, e que eles não poderiam fazer acepção dos gentios quanto à entrada na igreja, desde que eles crescem. Se o gentio creu, ele é tão crente quanto o judeu que creu, e não há vantagem nenhuma do judeu. É isso que Paulo também mostra aqui, por causa de entender que o seu público também é composto de grande parte de judeus. No versículo 24, Paulo diz que sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece aqui uma redundância. Parece que Paulo repete a mesma coisa, justificados gratuitamente por sua graça. Então Paulo está querendo deixar bem claro que, apesar de não haver nenhum preço que qualquer homem possa pagar, foi de graça que nós recebemos, nós não pagamos nada, nós não cooperamos com a justificação de maneira alguma. Porém, houve um preço altíssimo, ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção. Redenção é um termo que ele usa, é um termo da época da escravidão. Enquanto ele usa justificados gratuitamente, o termo justificado é uma linguagem jurídica. Redenção é uma linguagem de um meio de escravidão, ou sob a lei da escravidão. Então Paulo está dizendo que alguém pagou por eles. Paulo diz, no versículo 24, que houve um preço caríssimo, quem pagou foi Deus. Deus deu o que ele tinha de mais rico, ele entregou o seu Filho. Irmãos, nós como pais, nós não entregamos o nosso filho para cuidados de um estranho, não é mesmo? De jeito nenhum. Nós temos muita cautela nas mãos de quem a gente entrega o nosso filho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele entregou o seu Filho por nós. E no capítulo 5 de Romanos diz que nós éramos fracos, que nós éramos desobedientes, e pior, nós éramos inimigos de Deus. E Deus entregou seu Filho por nós. Então percebam, o versículo 24, Deus pagou caro pela justificação, que não nos custou nada. Essa repetição de ideias de Paulo também expressa um favor imerecido. Por exemplo, ele está querendo dizer aqui que não é simplesmente alguém que não fez nada para merecer, mas não é alguém neutro aqui, não é uma pessoa, os crentes não são neutros, os crentes eram de fato rebeldes, eram culpados, foram ingratos, e viviam em rebeldia contra Deus, eram inimigos. Então percebam, essa graça é muito mais graça ainda, porque quando você ainda serve alguém que nunca te fez nada de mal, você está sendo gracioso, mas ainda você servir um inimigo tem um valor muito maior aquele serviço, não é mesmo? Quando você atende alguém que sempre te chutou a canela, que sempre fez mal para você, quando você estende a mão para servir, ele dá um tapa, você estende a segunda vez, ele dá um tapa, você estende a terceira vez, ele dá um tapa. Nós como homens falamos assim, agora chega. Deus disse, não. E ele assim nos alcançou através da entrega do seu Filho. Agora, presta atenção no versículo 25. O versículo 25 começa de uma maneira, principalmente na sua versão, não sei se você trabalha com a ARA, não sei se você tem a versão ARA na sua mão, ou se você já tem outra versão. Na versão ARA, está escrito assim, o texto, no início do versículo 25, diz, a quem Deus propôs. Parece que é uma proposta de Deus, né? O português aqui é um pouco pobre nessa tradução. A NVI foi um pouco mais feliz. Na NVI diz assim, porque Deus ofereceu. Aqui, Paulo está querendo dizer o seguinte, que Deus apresentou. Significa então que quem teve a iniciativa foi o ofendido.
Deus, e não o ofensor, o homem. É isso que quer dizer aqui. Deus é que propôs, ou seja, Deus deu o pontapé inicial no processo de justificação, no processo de resgate. Foi Deus que, tudo começou com Deus, no processo de justificação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nada fizemos para colaborar com isso. Então foi um ato monergístico. Monergístico significa isso, né? Mono, de um único lado, de uma única pessoa. Foi Deus que fez todo esse processo e iniciou com Deus. Então Deus propôs. Olha, eu quero fazer contar uma pequena história baseada no livro de Oséias. Eu entendo, e vocês também entendem, que ali, quando a história de Oséias é terrível, né? Vocês conhecem a história do profeta Oséias, né? Oséias foi chamado por Deus como profeta, e ele recebeu uma ordem de se casar com uma mulher de prostituição. Ele se casou com uma prostituta. Teve 2 filhos, 3, e ele então, 2 filhos, e ele então recebe uma ordem, ou melhor, ele começa a conviver com aquela mulher, e aquela mulher o abandona, e parte para as piores prostituições, ou ela parte para o adultério. E Deus então mostra, e pede para Oséias mostrar para o povo, que era exatamente essa analogia, aquilo era uma simbologia do que Deus passava com o seu povo. Israel, por ser a sua esposa, estava traindo Deus, com Baal e outros deuses, né? Então o povo era rebelde. Então quando Deus propõe essa analogia para o povo, através da vida e do casamento de Oséias, é isso que Deus está querendo também mostrar para o povo, que ele estava passando por isso com o povo de Israel. E aqui, apesar de que o descrente ou incrédulo ainda não é a esposa de Deus, mas no coração de Deus sim é. Aqui você percebe então, para fazer uma pequena analogia, que talvez o normal é o ofensor, aquele que adulterou, voltar para casa arrependido e pedir perdão para aquele que foi ofendido. Normalmente é assim que é feito. Mas Paulo diz que foi Deus quem propôs a reconciliação. Foi Deus quem propôs o conserto. Não foi a ofensora, a igreja ou a raça humana. Não foi aquele que pecou. Tudo começou com Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, esse propôs não significa que Deus estava à mercê da nossa aceitação. Tipo assim, olha, eu vou oferecer para você, eu vou fazer uma proposta para você, por isso que o português é um pouco fraco, né? Eu vou fazer uma proposta, se vocês aceitarem, tudo bem. Não tem essa. Deus estava iniciando esse processo e Ele colocou no coração do crente o crer. Até o crer vem de Deus. Então todo o processo é de Deus. Então aqui Paulo está querendo dizer isso. Esse propôs é que começou com Deus. Deus teve a iniciativa. Aqui no versículo, nós estamos no versículo 25. Deus teve a iniciativa. Versículo 26, para nós encerrarmos, ele diz: tendo em vista a manifestação da justiça, da sua justiça, no tempo presente. Esse tempo presente refere-se ao tempo da manifestação de Cristo, ou o tempo da cruz. A cruz foi o acontecimento de todos os tempos. Foi um marco na história do universo, foi a cruz. A cruz foi o evento de maior importância de toda a criação. Só vai haver um segundo semelhante a ele, que será a volta de Cristo. Então, o tempo que Paulo se refere aqui é o tempo da crucificação, da manifestação da sua justiça, que é quando Cristo morreu na cruz. Significa também que
Deus não fez vista grossa para a cobrança do pecado. Deus cobrou a sua dívida, aquilo que o homem devia, a raça humana devia para ele. Deus cobrou sim. Nós não podemos dizer que Deus deixou para lá a dívida, de maneira alguma. Porque ao longo desse texto, por isso que eu disse para vocês que é rico, né? E eu não tenho a pretensão de encerrar nessa noite, a gente vai continuar mais vezes, mas aqui ele mostra que foi através do sangue de Jesus Cristo que ele fez essa expiação, que Cristo tornou-se propiciação. Percebam aí no versículo 25. No seu sangue como propiciação. Deus propôs no sangue de Cristo, como propiciação, que a propiciação, vocês se lembram, está baseada no termo propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, que ficava lá no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Aquele propiciatório era uma tampa onde, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá para fazer a expiação por ele e por todo o povo, uma vez por ano, onde ele derramava o sangue por cima daquela tampa, e o sangue escorria. Então é como se o sangue cobrisse o que estava lá dentro. E o que estava lá dentro? As tábuas da lei. A lei estava lá. Entre a lei, entre o homem e Deus, já não era mais a lei, era o sangue. O sangue era mais importante. A lei só mostrou que nós não temos condições. Mas Deus, pelo sangue de Jesus, em cima do propiciatório, cobriu a lei. E aí nós temos então acesso a Deus, paz com Deus, mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós temos paz com Deus. É isso que ele está mostrando aqui. Então, nós precisamos esquecer aquela ideia que Deus deixou para lá a dívida. Por quê? Porque no fim do versículo 26 diz que ele é justo antes de ser justificador. Significa que por ser justo, e ele determinou que o salário do pecado é a morte, então todos que pecaram teriam que morrer, não é isso? Correto? Pela justiça, todos deveriam morrer. Porém, ele propôs um substituto. Ele propôs que o seu filho viria e seria o substituto do primeiro Adão e toda a sua raça. Quando Cristo morreu na cruz, foi expiado e a justificação de Deus alcançou todos os que creram, sejam antes da vinda de Cristo, ou quando Deus fala que ele diz aqui, teve tolerância, versículo 25, Deus tolerou. Tolerância não significa frouxidão no sentido de deixar para lá, tá? Ele tolerou com paciência, porque Deus já tinha o seu plano, porque ele mesmo ia pagar a dívida. Ele já tinha proposto, então ele sabia que no seu tempo, no coração eterno de Deus, no seu projeto eterno, na sua economia, que ele já tinha toda ela, por ser um ser eterno, ele não está baseada no tempo. Paulo diz que nós estamos debaixo do tempo. Sim, a manifestação no tempo, houve uma manifestação da justiça de Deus, que foi a vinda de Cristo, para nós, que somos temporais. Mas Deus, por ser atemporal, ele sabia o que ele estava fazendo. Por isso ele tolerou os pecados, versículo 25, né? Ele tolerou os pecados, deixando impunes os pecados, mas não quer dizer que ele nunca cobrou os pecados dos judeus do passado, do povo de Deus que veio antes de Cristo. Não quer dizer que ele deixou para lá. Ele cobrou, como ele cobrou também o meu pecado, o teu pecado. E vai cobrar o pecado do crente que vai nascer até o último dia de existência deste mundo. O dia que nascer o último cristão, ainda assim, o último crente que nascer nesse mundo, ele terá os seus pecados pagos por Jesus Cristo. É isso que ele diz aqui. Olhando para o passado, eles já estavam perdoados, já estavam pagos
o preço já tinha sido pago em Cristo. Então, quando o judeu oferecia aquele animal pelos seus pecados, lá no tabernáculo, ele olhava para um Messias que viria. Hoje nós, quando cremos no Senhor, e quando nós, depois de crentes também, quando pecamos, nós pedimos perdão para Deus, baseado no sangue de Jesus, que purifica o meu pecado, olhando para o Messias que já veio. O judeu olhava para o Messias que viria. Nós olhamos para o Messias que já veio. Centralidade na cruz, o grande evento de Deus para nós. A grande bênção de Deus para a humanidade. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, a expressão por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, significa que em sua eternidade, Deus já havia punido, irmãos, isso é maravilhoso. Mesmo antes de acontecer, para Deus já tinha acontecido, porque para Deus sempre é hoje. Para Deus não há um amanhã e nem um ontem. Para Deus tudo é hoje. Nós não entendemos isso, explode a nossa mente, vai além da nossa compreensão. Na eternidade de Deus, não havia sido manifestado ainda de forma carnal a pessoa de Jesus Cristo, e sua morte não havia ocorrido, mas para Deus, aquele judeu que ofereceu um sacrifício de um animal, em seu nome ele impunha a mão sobre aquele animal, confessava os seus pecados, o animal era entregue ao sacerdote que o imolava, matava aquele animal. Aquele judeu, para ele olhava para o futuro. Para Deus ele falava, Cristo já pagou. Aquele animal simbolizava Cristo. Era isso. Então é fantástico esse projeto de Deus. É maravilhoso a gente entender assim o Evangelho. Deus já havia punido todos esses pecados em Cristo. Então, preste atenção. Se alguém falar para vocês assim, ou querendo se referir, por causa de ser um Deus injusto, né? Nós podemos dizer, não, Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo porque Ele puniu, Ele cobrou sim o pecado. Deus é primeiramente justo, pois puniu o pecado com a morte. De quem? Do seu Filho. Ele vindicou a honra da sua glória, manchada no próprio homem, que deveria ser, ou deveria expressar a sua imagem e semelhança. Por isso que quando ele diz no versículo 23, todos pecaram e estão destituídos, ou seja, carecem da glória de Deus. Paulo quer dizer que o homem manchou a glória de Deus que estava nele, no homem. Nós fomos criados para ser a imagem gloriosa de Deus. Quando nós pecamos em Adão, nós manchamos a glória de Deus. Porém, Deus, por isso que aqui também a gente entende a ira de Deus sendo aplacada pela expiação de Cristo. Não é como um Deus pagão, que aí tem aquelas histórias, né, dos deuses que ficam irados e prometem que vai destruir todos os seus súditos, né? Ou seus adoradores, e aí o adorador vai lá correndo e pega um bicho e vai lá e sacrifica, e aí o Deus fala, bom, então tá, então vou deixar para lá, o Deus deles, né? O Deus pagão, né? Não, Deus, nosso Deus não é um Deus cheio de mimimi, ele fica iradinho, né? E ele faz beijo, ele está bravo e ele vai acabar com... Não. Porque a ira de Deus, embora exista por causa do pecado, também ela estava mesclada, isso que o Evangelho expõe. A ira está também junto com o amor de Deus. Então Ele mesmo propõe a reconciliação. Irmãos, isso também é grande, porque nós, quando ficamos irados, nós esquecemos o amor, e nós começamos a ofender aqueles a quem nós amamos, quando a ira chega. Deus tem o poder de conciliar bem as duas coisas. Se Ele não estivesse irado por causa do pecado, Ele seria injusto. Mas Ele se irou, e Ele depositou toda a sua ira, recaiu sobre Jesus Cristo na cruz. Ele recebeu Ele aplacou a ira de Deus ali. Porém, ainda que Deus tenha derramado toda a sua ira na cruz sobre Cristo,
a palavra de Deus também diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A ira, a justiça, por isso que o Salmo 85, eu vou abrir rapidão, acho que é 85, ele diz assim, olha que coisa linda, Salmo 85, é um salmo de perdão, inclusive, fala sobre o perdão. Versículo 10 do Salmo 85, olha o que ele diz a partir do... Só o versículo 10 do Salmo 85. Não sei se você tem a mesma versão que a minha, mas diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Como que a justiça e a paz poderiam se beijar? É isso que ele fez na cruz, é isso que ele fez através do Evangelho. Ele estava demonstrando isso, que há a ira de Deus, sim, ele é justo, ele precisava punir o pecado e puniu com toda a sua ira sobre o nosso substituto, Jesus Cristo. Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho, lá na cruz. E ele também estava com Cristo na cruz. Não é verdade? Ali naquele momento em que ele recebe todo o nosso pecado, e há uma ruptura da unidade, da divindade, da trindade, e o Filho chega a clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai não tem comunhão com as trevas, com o pecado, ele é santo. Mas depois então há essa reconciliação. Então vejam que coisa maravilhosa. Deus puniu então o pecado em Cristo. E quando você lê lá em Colossenses, eu vou ler para você rapidamente, capítulo 2, versículo 14 de Colossenses, quando diz assim, Paulo diz também ali, paralelo com o que a gente está estudando em Romanos, ele diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Esse texto não quer dizer que Deus pegou o escrito de dívida, a nota promissória que era contra mim e contra você, toda a nota promissória, e simplesmente fez assim, eu não vou cobrar essa dívida não, rasgou. Não, esse texto não diz isso, absolutamente não fala isso. Esse texto diz que Deus pegou a nota que era contra nós e rasgou depois que Cristo pagou o preço e quitou a nossa dívida. Ele não esqueceu, o Pai não esqueceu da dívida, enquanto não foi paga e foi devidamente cobrada na pessoa de Jesus. Aí então ele pôde rasgar a nota promissória depois de paga. Então Deus não esqueceu, Deus não fez vista grossa para o pecado, ele puniu. Só que ele não puniu nos pecadores que mereciam, ele puniu no Filho. Que coisa linda! Foi aí então que ele pôde ser justificador. Uma vez justo, o diabo ou ninguém poderia mais acusá-lo de ser injusto, né? Se ele deixasse para lá, ele seria injusto, mas ele pagou. Uma vez pago, ele pode agora transferir, justificar ou fazer justo aqueles que creram nele. Então ele é agora justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Ele termina dizendo isso. O que significa isso? Justificador, então, significa que amorosamente ele resolve imputar a justiça do seu Filho naqueles que ele elegeu graciosamente para crerem nele. Deus elegeu um povo, e esse povo ele elegeu para que creiam em seu Filho, e esses foram justificados. Justificação, irmãos, presta atenção numa coisa que eu aprendi e eu achei maravilhoso, eu queria que você também aprendesse junto comigo nessa noite. Justificação é maior do que perdão. Embora a gente tenha bastante a palavra perdão, perdão também é algo positivo para aquele que recebe, não é? O perdão quer dizer o seguinte: o perdão considera o pobre, vamos falar sobre pobreza e alguém que tem uma dívida, já que a gente está falando desse ponto, né? A pobreza. O pobre, quando ele recebe o perdão, ele então
teve sua dívida quitada. Ele pode dizer assim, ele é pobre, e ele diz assim, não tenho mais dívida, alguém pagou a minha dívida. Isso é perdão, perdoaram a minha dívida. Mas ele continua pobre. Justificação significa, alguém pagou a minha dívida. E eu fui conferir na minha conta no banco, e tem R$1 bilhão na minha conta. Olha, estou fazendo uma analogia bastante pequena em relação ao que Cristo fez por nós. Justificação é tornar justo. É aquilo que diz no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus olha para nós agora e fala assim, vocês são justos. Vocês são justos. Vocês são meus herdeiros. Bom, se Deus não me mandasse para o inferno, já estava bom. Mas Ele vai me levar para o céu. Ele vai me dar a sua herança. Eu sou seu filho. Em Cristo é mais do que perdão. Justificação é muito mais do que perdão. Entenderam? A gente explica de novo na próxima vez, se precisar. Bom, vamos concluir com algumas conclusões e aplicações. Em primeiro lugar, a justificação, guardem no seu coração também isso, a justificação aconteceu antes de qualquer obra que você tivesse praticado, seja boa ou seja má, para merecê-la ou desmerecê-la. A justificação aconteceu no tribunal de Deus, na eternidade. Tudo já estava preparado no coração de Deus. Semelhante àquilo que a gente aprende mesmo, também no livro de Romanos, a respeito do caso de Jacó e Esaú. Os meninos não haviam nascido ainda, mas Deus já havia escolhido um e rejeitado o outro. Então, a justificação também aconteceu antes dos meninos, por exemplo, terem praticado bem ou mal. Paulo diz que Deus já havia escolhido um e não escolhido o outro. Da mesma forma, nós fomos justificados antes de termos feito bem ou mal. Por isso, então, você tem paz com Deus. Irmãos, a maior riqueza que nós temos é paz com Deus. Por quê? Porque o mundo pode cair um dia na sua cabeça. Você pode ficar desempregado, você pode pegar uma doença incurável, você pode ter um casamento terrível, você tem dificuldades de relacionamento diversas, você tem possibilidades imensas de ter aqui no mundo momentos terríveis. E Jesus diz que no mundo tereis aflições. Mas uma coisa você tem que ninguém tira de você, e é a maior bênção de todo ser humano: paz com Deus. Ainda que você tenha guerra com o mundo inteiro, você tem paz com Deus, e isso ninguém tira de você. Você sendo crente, e eu sei que você é, ninguém tira de você, ainda que você peque. Quando você peca, Deus te disciplina e você volta para casa. O crente faz isso. E você não perde a paz com Deus, porque Ele se reconcilia, ainda mais agora, sendo nós já justificados. Capítulo 5 de Romanos, nós não chegamos lá ainda, né? Segunda aplicação, ou conclusão, a justificação não tem graus. Ela aconteceu de uma vez por todas, como a santificação, por exemplo. Você cresce em santificação, em piedade. Você cresce você desenvolve a sua carreira cristã, né? Você desenvolve. Mas a justificação aconteceu de uma única vez. Deus declarou, está pago. Deus declarou, eles são justificados. Acabou. Não tem graus. Às vezes a gente pensa, né, por problemas da vida, alguma coisa que nos aborrece no nosso coração, alguma tribulação, às vezes a gente pensa assim, eu estou me sentindo hoje pouco perdoado, talvez eu nem tenho certeza da minha salvação. E às vezes os puritanos passavam por isso. Eles chamavam da noite escura, noite da treva da alma, se eu não me engano, noite escura da alma. E nós passamos por horas assim também, e muitas vezes a gente sente, mas irmãos, você não perde a justificação, ela já aconteceu definitivamente.
de uma vez por todas, não é progressiva, não tem graus. Você não pode se sentir, eu sei que é uma luta, né? Porque eu também às vezes passo por isso, sentir menos ou mais justificado. Você tem que guardar no seu coração, uma vez justificado, justificado para sempre. E ponto final. Então, quando a dúvida do seu coração ou a acusação do inimigo vierem para roubar a sua paz, ou a paz com Deus que você tem, e a sua liberdade da condenação, que Cristo te libertou da condenação, você tem que se lembrar das últimas palavras do seu Senhor, que é o supremo juiz. O que ele disse na cruz antes de expirar? Quais foram as últimas palavras de Cristo? Para nós são as últimas. No grego é a última. Qual é a última palavra de Cristo? Tetelestai. Significa está consumado. E mais, não só isso, mais do que isso, no grego significa está quitado. Vocês já imaginaram Jesus, na nossa tradução, por isso que eu digo, o português às vezes é pobre. Eu gostaria que tivesse na minha Bíblia escrito assim, está Jesus gritando, está pago. Está consumado é bom também. Mas se ele gritasse, está pago, ou melhor, ele gritou, né? É que na tradução para nós fica pobre. E então ele gritou, e você então lembre-se dessa palavra. Olha só, as últimas palavras dele foi essa: está pago, está consumado. Essa foi a última palavra de Cristo na cruz. Qual é a primeira palavra? Quando ele encontra com seus discípulos reunidos num lugar escondido, ele entra através da parede, como se fosse um fantasma, mas não era. Era Jesus, ressurreto, na frente deles. Qual é a primeira palavra? Paz seja convosco. Irmãos, que coisa linda. Agora sim, paz seja convosco para sempre. Os discípulos tiveram muita paz, né? Os apóstolos, né? Não. Nesse mundo não. Mas eles tinham paz com Deus. E Jesus comprou essa paz. E ninguém tirou deles. Alguns foram cerrados ao meio, outros decapitados, outros enforcados, e morreram de diversas maneiras, sofreram muito, não só eles, suas esposas, filhos, famílias, mas eles tinham paz com Deus. Você tem paz com Deus. Toda vez que acontecer isso, então, lembre-se disso, grite, tetelestai, grite, para quando a acusação vier sobre você, eu tenho paz com Deus, porque está pago, está quitado. Cristo pagou o preço por mim. Ele me comprou. Como Oséias foi comprar a sua esposa lá no lugar onde vendiam escravos. Lembram-se da história? Ele foi recuperar Gomer, quando Gomer estava lá no mercado de escravos. Por isso que Cristo fala, ele obteve a redenção. Ele quer comparar isso também. Ele foi lá onde os escravos eram vendidos e comprou a igreja para ele. E Oséias foi lá e pagou caro para resgatar Gomer. Mas Oséias, que é isso? Ele foi. Cristo foi, pagou caro por uma prostituta, que sou eu, são vocês. Ele nos comprou. Somos a sua esposa. Ele comprou com seu próprio sangue. Ele marcou com sangue. Por isso que o casamento tem que ter um documento, porque o sangue comprou e marcou um documento, lá na cruz, precisa ter um documento, eu sou casado com essa mulher, eu sou casado com esse homem, isso é importante, significa que é uma propriedade, Jesus comprou, e Ele fez essa aliança, e ninguém vai destruí-la. Vamos orar. Ó Deus, Senhor, que a alegria do Evangelho restaure em nossos corações a confusão que esse mundo muitas vezes traz sobre nós. Senhor, eu careço desta alegria. Restaura em mim a alegria da Tua salvação, Senhor. Eu te peço como Davi, por favor, e restaura nos meus irmãos a mesma alegria, a alegria do Evangelho. Embora estejamos passando por lutas, Senhor, embora estejamos passando por sofrimentos, e Tu sabes cada lágrima que rola na nossa face, Senhor, a cada dia, porque Tu tens elas guardadas no Teu cálice.
eu te peço também, Senhor, que o Senhor esteja acalmando o nosso coração, que o Senhor esteja pacificando o nosso coração, que o Senhor esteja nos dando uma nova visão do Evangelho, Senhor, que o Senhor esteja restaurando em nós essa alegria, essa paz com Deus, ainda que o mundo inteiro esteja agitado, mas, Senhor, faz com que o meu coração e o nosso coração, os nossos corações estejam calmos, Senhor. Acalma a nossa tribulação, Senhor, no nosso interior, com a visão correta daquilo que o Senhor já fez por nós na cruz. Faz-nos ouvir novamente a Tua voz, que disse: está pago, e paz seja convosco. Senhor, faz a igreja ouvir isso, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos um espírito sereno, dócil e tranquilo. Senhor, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, Pai.